Olá pessoal, eu sou o Caco Guedes e esta é a sessão de vídeo notícias do blog brasiloctagon.com. A gente vai tratar hoje aqui das principais notícias que aconteceram e agitaram o mundo do MMA nessa última semana. E a gente começa com a principal notícia que aconteceu na coletiva de imprensa do UFC Rio 2, que rolou na tarde da última terça-feira no Rio de Janeiro. Dana White fez o anúncio de quem serão os treinadores do The Ultimate Fighter Brasil, a primeira edição do TUF brasileiro, que vai começar a ser transmitida pela Rede Globo de televisão a partir de março de 2012. Então Dana White anunciou que serão os primeiros treinadores Wanderlei Silva e Vitor Belfort. Não poderia começar de forma melhor a primeira edição do TUF brasileiro. São dois caras espetaculares, mundialmente conhecidos, dois dos maiores lutadores de todos os tempos. Para quem não conhece, o The Ultimate Fighter foi criado pelo UFC e é sucesso absoluto nos Estados Unidos. Hoje já está na sua edição de número 15. Para se ter uma ideia de como esse evento é importante nos Estados Unidos, a primeira edição do TUF americano teve como treinadores ninguém menos do que Randy Couture e Chuck Liddell, dois dos maiores treinadores, dois dos maiores lutadores americanos de todos os tempos. São verdadeiras lendas do UFC, esses dois caras. Então foram os primeiros treinadores e os primeiros vencedores, os respectivos vencedores dessa primeira edição do TUF foram Diego Sanches e Forrest Griffin. Então são dois caras que despontaram bastante depois de serem reconhecidos no The Ultimate Fighter Estados Unidos. O Diego Sanches é um cara extremamente agressivo e chegou inclusive a disputar o cinturão dos pesos leves do UFC quando perdeu para o BJ Penn, que estava no auge da sua forma. Já o Forrest Griffin foi um cara que chegou a ser campeão dos meio pesados do UFC, numa luta contra o Quinton Jackson, e logo depois perdeu o cinturão para o Rashad Evans. Mas então foram os dois caras que foram revelados na primeira edição do TUF americano. Então essa é a dimensão de como esse evento realmente é bastante importante. Lembrando que dois dos principais lutadores brasileiros já foram treinadores do The Ultimate Fighter Estados Unidos. O primeiro deles, em 2008, foi Rodrigo Minotauro, quando foi treinador juntamente com o Frank Mir. E depois, neste ano ainda, em 2011, Brock Lesnar fez parceria com o Júnior Cigano. Exatamente. Júnior Cigano também foi treinador do The Ultimate Fighter Estados Unidos. Então, meus amigos, tem tudo para ser um grande evento. São vários representantes, vários lutadores que já foram pré-selecionados e a seleção ainda está rolando, e teve uma seletiva em São Paulo nessa semana que contou com a presença de Dana White. E uma outra característica importante do The Ultimate Fighter é que na final os treinadores também se enfrentam. Portanto, ao anunciar que Vitor Belfort e Wanderlei Silva serão os treinadores da primeira edição do TUF Brasil, isso também significa que haverá revanche entre eles. Haverá uma luta entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort, que será a revanche, já que a primeira luta deles rolou no UFC, no Ultimate Brasil, que aconteceu em São Paulo lá em 1998, naquele episódio histórico em que Vitor Belfort derrotou Wanderlei Silva com um nocaute fulminante a 44 segundos do primeiro round. Uma luta que foi bastante polêmica, deu pano para muita discussão e nutriu uma certa animosidade entre os dois atletas, que, segundo Wanderlei Silva, vai se resolver tudo no octagon, cuja luta vai ocorrer ainda em 2012. Portanto, o octagon vai tremer em 2012 na luta espetacular, aguardada há 14 anos, a grande revanche entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort. Então, imperdível esta. Saindo do UFC, o Strikeforce anunciou o final, a extinção da categoria peso pesado para 2012.
O último torneio dessa divisão vai ser decidido entre os americanos Josh Barnett e Daniel Cormier, este que derrotou Antônio Pezão Silva na semifinal. Então, com a extinção dos pesos pesados do Strikeforce, vai ficar apenas com 4 categorias, que são as seguintes: peso meio pesado até 93 kg, peso médio até 84 kg, peso meio médio até 77 kg e peso leve até 70 kg. Portanto, a partir de 2012, com a extinção da categoria pesado, o Strikeforce vai ficar apenas com 4 categorias masculinas, porque nas femininas o Strikeforce já anunciou que elas vão permanecer, são só 2 categorias, que é de peso médio até 66 kg e peso meio médio até 61 kg. Lembrando que o único representante brasileiro com cinturão em todas as categorias do Strikeforce é Cris Borg, a Cristiane dos Santos, na categoria médio até 66 kg, que por sinal hoje defende seu cinturão contra a japonesa Hiroko Yamanaka. E com a extinção dos pesos pesados, Fabrício Werdum, que lutava no Strikeforce, já foi anunciado por Dana White como o novo reforço do UFC. Portanto, mais um brasileiro de peso no UFC, que vai entrar na categoria em que Júnior Cigano é o atual campeão. Sobre Rodrigo Minotauro, todo mundo lembra daquela fatalidade que aconteceu no UFC 140, em que Frank Mir acabou levando o braço do Minotauro, quebrando, o mesmo com uma finalização espetacular. Depois da luta, está na mão do brasileiro. Ele foi examinado por um médico indicado pelo próprio Dana White, um médico do UFC, que acabou fazendo uma avaliação no sentido de que não vai haver necessidade de fazer cirurgia no Minotauro, e cuja expectativa de retorno ao octagon fica por volta de 9 meses. Então a gente torce para uma franca recuperação do Minotauro, para que ele possa, quanto antes, estar de volta, dando alegrias a todos nós brasileiros. Ainda no UFC, Lorenzo Fertitta, um dos sócios do principal evento de MMA do mundo, em recente entrevista ao SportTV.com, informou que o MMA poderá se tornar um esporte olímpico. Se depender de Lorenzo Fertitta e de Dana White, isso vai se tornar uma realidade em breve. Então, seu primeiro passo seria fazer com que o MMA entrasse nos Jogos Pan-Americanos, para daí sim, num passo seguinte, o MMA, quem sabe, pode ser um esporte olímpico, que seria uma grande novidade para todos nós que somos amantes desse esporte. Portanto, como essas negociações estão sendo feitas por Lorenzo Fertitta e por Dana White, então, meus amigos, é bem provável que o MMA sim possa estar nos Jogos Pan-Americanos e, quem sabe, seria um sonho para todos nós que estivesse também nos Jogos Olímpicos. Esse que é um dos esportes que o mundo não pode dar as costas para ele, diante dessa grande popularidade e diante dessa explosão que está acontecendo diante dos olhos de todo mundo. Só não vê quem não quer. O MMA é o esporte que mais cresce no mundo todo, com toda a certeza. Lembrando, por fim, que os ingressos para o UFC Rio 2 ainda estão à venda. Estão esgotados apenas o octógono Premier e arquibancadas, mas ainda restam as cadeiras. Cadeira Premier ao preço de R$ 1.600 e cadeira especial ao preço de R$ 1.000. Então, ao contrário daquela avalanche de venda de ingressos que aconteceu no UFC Rio em agosto, dessa vez ainda existem ingressos. E essa informação atualizada hoje, 17 de dezembro de 2011. E é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Não deixe de visitar o blog brasiloctagon.com, onde tem estas e outras notícias. Lembrando também que a gente está no Twitter e no Facebook. Ok? É isso aí. Valeu!